Alan Miranda, Márcio Cotonete, Donzelos Anônimos. Entrem, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Me conta um pouquinho dessa história aí. Uma banda que virou um grupo de teatro, como é isso? Surgiam algumas ideias, né? Na época da adolescência, a gente tinha algumas histórias e contávamos uns para os outros. De repente comecei a musicar algumas coisas, mas era só para se divertir mesmo. Aí esse cara aqui viu as letras, achou interessante, já tinha outra visão da coisa, e aí foi tocando, né, de uma forma teatral. Eu ia realmente na bagagem junto com ele, e de repente a coisa foi acontecendo, e se tornou aí esse grupo chamado Donzelos Anônimos, qual eu nem esperava acontecer. Vários espetáculos nós fizemos, e então nós surgimos e estamos aqui, né, Donzelos Anônimos. E a questão da banda, quando foi que a banda virou teatro? Então, eu costumo dizer que Donzelos Anônimos é mais que uma banda, né? É falta do que fazer, na verdade. Porque a ideia é... Tem uma coisa meio filosófica aí a respeito dos donzelos. Donzelos a gente não pode dizer que é uma banda, porque ninguém praticamente no grupo é realmente cantor profissional. Mas a gente tem artistas profissionais no grupo voltados para a área de artes cênicas, por exemplo. Mas isso veio surgir depois. No primeiro momento mesmo, nós com 17, 18 anos, os Donzelos Anônimos eram um grupo de garotos donzelos que não pegavam ninguém, não comiam ninguém, mas dava cada olhada, meu amigo, da zorra. E então a gente juntou esse grupo, que originalmente era uma banda, e descobrimos que, no caso, aí ele apontou para mim, agora é minha vez de apontar para ele. Marconi Araponga, que é um dos integrantes do grupo, e Márcio Cotonete são os grandes compositores dos donzelos. E esses compositores criaram músicas que... Todos nós somos 4, né? Os 4 são todos da Cidade Baixa e tem toda uma cultura ligada à Península Itapajipana que a gente incorporou nesse grupo. Então, basicamente, o que é Donzelos Anônimos? Donzelos Anônimos são músicas de 4 jovens que se sentiam excluídos, jovens de baixa renda, mas jovens nerds. Milhões de garotos são assim. E que olhavam de fora o que era de belo na sociedade, não se sentiam belo e resolveram cantar essas músicas e resolveram criar uma realidade à parte, meio psicodélica. As músicas não têm sentido algum nos Donzelos Anônimos. Às vezes tem, e às vezes se a gente critica e se a gente fala mal, a gente está falando, na verdade, da gente mesmo, né? É o grande barato dos Donzelos Anônimos. Qual foi a primeira música de vocês? A primeira música nossa era chamada Donzelos na Seca, que é uma música bem terrível. Chega. E fala muito assim do que você falou, assim, da onde a gente tira. A gente tira realmente da vida da gente. A vida da gente não é legal. Assim, ser jovem é massa, mas é muito sofrido. Porque quando você é jovem e você não consegue tentar ficar com a garota que você gosta, você não consegue ter o carro que todo mundo quer ter, e você de repente descobre que você é o cara mais feio da sala, e você descobre que ninguém leva você muito a sério, isso é muito triste. Ou você descamba e aceita isso, fica lá no fundo, ou você usa isso a seu favor. Isso é a história da sua vida? Com toda certeza. Na verdade, a gente se identifica muito nas histórias, né? Porque temos essa coisa do complexo, né? Da feiura, acharmos feio, né? Aquele lá esquecido no canto, na sala. Nós não somos. E, na realidade, isso é uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo que a gente se sente feio, a gente se sente diferente. E essa diferença tem um ponto positivo. É que nos fazem criar, desenvolver e nos mostrar para aquelas pessoas. Isso torna algo diferente. E donzelo é ser diferente também. Isso é muito bacana, porque donzelos gosta de chamar atenção também, né? Então, essa coisa dele se achar feio, é interessante que ele faça alguma coisa, música ou arte, qualquer coisa. Então, isso faz com que ele apareça. Então, esse é um ponto positivo nesse aspecto que ele chama da feiura, né? Então, acho que eu vejo, pelo menos eu vejo de uma forma muito positiva, né? Então, quer dizer que se vocês não fossem feios, não teria arte? É uma coisa curiosa, porque para ser donzelo tem que ser feio. Engraçado que nós tínhamos um integrante que era um cara muito bonito. O baixista muito bonito, o cara era bonito demais, então, velho. Só que ele tocava muito, né? Colocamos um saco de pão na cabeça dele e resolveu tocar com a gente no palco e a coisa funcionou. Ele tem que ser feio para ser donzelo, não tem jeito. Se for bonito, rola um saco de compras na cabeça de boa. E aconteceu isso mesmo. Vendo essa história de vocês, é impossível não lembrar do Mamonas Assassinas. Até que ponto isso tem alguma ligação, referência? Vocês começaram antes? Como é isso? Olha, musicalmente falando, eu acho que eu particularmente, quando eu desenvolvi algumas músicas, eu pensava muito naquele peso dos Mamonas mesmo, né? Inclusive, no início, tinha um problema muito sério, que eu ficava... Eu
buscava imitar um pouco o Dinho, e de repente a gente foi buscando uma identidade mesmo, uma personalidade musical, e hoje não fugimos mais dessa característica Mamonas Assassinas. Então, assim, hoje a gente vê nos Elos uma identidade mais própria, pessoal. Então, assim, realmente teve essa influência dos Mamonas, não só dos Mamonas, como Legião Urbana, Raul Seixas e outros grupos. Karnak, é muito interessante, porque Donzelos é anterior a Mamonas, né? Só que quando o Mamonas surge, a gente viu que nossa loucura, porque o pessoal criticava muito. Vocês não estavam sós. A gente não estava só. Quem acreditava na gente era a gente mesmo, entendeu? E outras pessoas mais próximas, assim. Mas as músicas de Márcio e de Marconi eram muito estranhas para quem era muito próximo, que se não gostava, dava um tapinha nas costas, entendeu? Mas a gente tinha uma influência muito grande, no caso de Mamonas, em Márcio. Márcio realmente... Depois que Mamonas surgiu, ele viu que tinha essa energia, ele se apaixonou, não todo mundo, né? Mas no meu caso, por exemplo, eu tinha a minha influência maior era Legião Urbana, com Marconi era Legião, era Raul Seixas, era as novas, como é? Velhas Virgens. Karnak, que eu não conheço, mas ele toda hora trazia uns CDs pra gente ouvir dos Karnak. A gente fazia uma experiência muito grande com o rock, mas sempre tentando trazer o rock para Donzelice, né? Mas vale uma coisa interessante ser dita a respeito de Cabeção aqui. Porque Cabeção, ele nasceu com um dom que eu acho, assim, fantástico. E quando a gente cantar, vocês vão ter a oportunidade de ver. Márcio, ele tem uma característica na voz que ele pode imitar qualquer pessoa, né? Quer dizer, não é só uma questão de característica de voz, mas de aptidão mesmo, cognitiva, muito grande. E ele pode imitar uma mulher com a voz muito aguda, como um homem com a voz muito grave. Então, isso permitia a ele, nas experimentações de Donzelos, cantar praticamente de tudo e de todo tipo de estilo musical. Então, Donzelos, por exemplo, a gente fala que é rock, mas a gente tem praticamente todos os estilos musicais misturados. Até porque o Marconi trouxe isto, né? Ele tinha ele tinha uma amplitude de estilos musicais e eu fui desenvolvendo isso, fui aprendendo com isso. Mas aí ele morreu, né? Mais coisas, né? Ele morreu, né? Ele tá ali atrás. Porque eu estava muito preso àquela coisa do rock and roll, né? Então, apesar de ter tido influência musical de coral, de igreja, essa coisa toda, com a maioria dos músicos, né? Tem esse histórico, essa influência da igreja, mas assim, o Marconi ele já tinha um leque de músicas, né, de estilos musicais que eu fui desenvolvendo, fui aprendendo com isso. De repente, Donzelos começou a tocar samba também, entendeu? Começou a tocar rap, uma série de coisas. Então, por aí. Agora, de imitações. Vocês falaram que você tem condições de imitar várias. Ah, sim. Quem seriam os famosos assim que você imita? Imita alguém aí pra gente. Você é uma pessoa que é uma pessoa muito maravilhosa. A gente está aqui hoje, realmente é uma honra estar com vocês aqui, uma coisa interessante. Então, é umas imitações que nós fazíamos. É demais. Oi! Por aí. Tem mais alguém? Bem, eu sou uma pessoa muito interessante. Eu tô com a voz um pouco rouca hoje, mas eu fiz melhor 10 anos atrás, mas tô ficando um pouco velho. Talvez tenha sido, não sei, quem sabe, algumas mudanças, algumas crises que vêm acontecendo, fez com que realmente eu não tenha o mesmo desempenho que eu tinha 10 anos atrás de imitar esses personagens maravilhosos. Agora, me diz uma coisa, assim, trabalhar com música, muitas vezes, quando o jovem já começa lidando com qualquer tipo de arte, às vezes a família não apoia tanto. Quanto mais uma arte voltada a considerada brincadeira, né, de escracho e tal. Vocês tiveram apoio? Como foi esse início aí? Eu acho que aí a gente chega à grande pergunta, por que Donzelos não deu certo até hoje, né? E eu acho que a resposta passa por aí. Primeiro porque estamos em Salvador. E Salvador, a política musical de Salvador ela é muito restrita para entretenimento, não só para o nosso estilo musical, mas para tudo, né? Mas no nosso caso específico, isso complica. E no caso de 4 jovens da Cidade Baixa que não tinham nenhum traquejo, só a vontade de cantar, isso atrapalhou bastante também. E no nosso caso, são 4 integrantes, Márcio, Chester, Marconi e eu. Sendo que eu e Marconi, nós acabamos entrando na área de artes cênicas, né? Nos formamos em teatro pela Universidade Federal da Bahia. Marconi hoje é mestre na área de teatro. E Chester se transformou em médico do Exército. E Márcio é supervisor da área de telecomunicações, né? E trabalhando na área acadêmica voltada para a administração.
Foi muito difícil para a gente continuar, porque a gente simplesmente não conseguiu o apoio que necessitava na área de música. E quando a gente ingressou na área de teatro, aí fica aquela coisa, a gente entrou em cartaz, começou a fazer um relativo sucesso no nosso ambiente, mas os convites começaram a surgir junto com as necessidades do dia a dia. Então, assim que a gente entrou em cartaz com Donzelos Anônimos, 2 ou 3 meses depois, eu recebi o convite para trabalhar com Fernando Guerreiro, em Vixe Maria, Deus o Diabo na Bahia, sendo um dos protagonistas. E aí a gente se articulou bastante por conta disso. Vixe Maria sozinho ficou 5 anos em cartaz. Depois a gente começou a desenvolver nossos projetos pessoais. Marconi construiu uma escola de teatro, né? Hoje ele tem uma escola de teatro infantil, ele tem várias escolas também, que ele desenvolve vários projetos na área. Márcio, na área de telecomunicações também. Chester mora no Rio agora, em São Paulo, né? Em São Paulo. E depois aí eu conheci até o pessoal da ilha, comecei a desenvolver muito na área do audiovisual, e a gente sempre se prometendo voltar para Donzelos Anônimos, porque quem não conhece vai passar a conhecer. Mas existe um grupo de pessoas que é louca pelos Donzelos Anônimos, né? Louca, 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 louca. Essa turma pede muito para voltar. Quem já assistiu, geralmente para a gente na rua. É aquela coisa, a gente chama de donzelitos e donzeletes. Na verdade, Alain é a grande locomotiva, é que traz, assim, Donzelo de volta. Porque eu, por exemplo, estou voltado de outra área e, assim, aos pouquinhos eu ia me distanciando dos donzelos. Naturalmente. Naturalmente, né? Não sei se por conta da idade, as responsabilidades vão aumentando. E a gente, de repente, começa a ver donzelos como uma coisa, assim, para segundo plano. Não, uma coisa de adolescente, já acabou, já foi minha vez. Esse cara aqui, um dia liga para mim, cara, surgiu uma proposta pra gente apresentar em tal lugar e tal. Então, poxa, que é isso, cara? Eu não sei fazer isso mais. E rola, a gente faz. As pessoas que iam assistir a gente há 7, 6, 10 anos atrás estão lá, já casados com filho. Esse é o mais surpreendente de tudo, né? E nós também. Caraca, isso é uma coisa muito interessante. E aí, pô, de repente, ele traz essa energia, ele faz esse resgate desse projeto, Donzelos Anônimos, e me motiva, quem sabe, assim, de repente, pô, não, agora decidi. Próxima oportunidade, vou fazer só Donzelos Anônimos. E eu proponho isso mesmo para ele. Cara, quem sabe um dia a gente vai se dedicar só a isto, sem essa cobrança de estar em empresa, ou estudando, essa coisa toda. Vamos focar numa coisa que a gente desenvolveu desde a infância, né? Essa coisa vai dar certo, tem pessoas que gostam. E acho que hoje, assim, eu vejo de uma forma hoje muito positiva, não mais como um mito. Eu vejo como uma coisa, um projeto mesmo que tende a dar certo. Entendi. E quem quer conhecer mais, onde estão essas músicas, como é que as pessoas, né, chegam, têm acesso a isso? Bem, então, né, acho que uma coisa muito legal que está acontecendo de maneira geral para todo mundo que gosta de entretenimento é a internet. E Donzelos Anônimos, o problema que nós tínhamos antes, a gente não pode mais se queixar, que era, nós somos duros, não comemos ninguém, a gente fala demais da gente a ponto de viver isso e não poder, enfim, transformar isso em show business mesmo. Mas hoje você tem o YouTube, e Donzelos Anônimos é um produto extremamente ligado a esse tipo de espectador que escolhe e que quer ver. Então eu acho que não vamos fazer muita força em relação a isso, em fazer com que a coisa dê certo, porque as músicas são chiclete mesmo, elas entram na cabeça e não saem mais. Nós temos pelo menos umas 6 músicas dos Donzelos que qualquer pessoa que ouve, acabou. É lobotomizante mesmo, é show de bola. Para não dizer que é uma merda, né? Depende do ponto de vista. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o YouTube está chegando aí, a gente está se planejando. Hoje a gente tem muitas atividades, muitas mesmo. Mas a vontade de tocar, de cantar e de apresentar Donzelos persegue, né, a gente vai tentar produzir clipes musicais com as músicas dos Donzelos Anônimos para esse espectador que hoje não tem apenas o poder do grande empresário para poder ver isso, porque é muito interessante. Provavelmente não é só Donzelos Anônimos, existem vários artistas que não conseguiram entender muito bem essa mobilidade empresarial para apresentar seu trabalho. Hoje você não tem mais isso, hoje você realmente pode, se você tem um bom material e tem as pessoas certas para ajudar, eu acho que a gente agora tem a oportunidade de, mesmo que não faça sucesso, mesmo que as pessoas não vejam, a gente adora fazer Donzelos Anônimos, vai apresentar para o espectador e se ele curtir, acho que vai. Agora eu cheguei a ver alguns vídeos de vocês e vi a ambulância, inclusive, dei risada como que... E que ali não tem nada de música.
não é? Naquela parte. Então, vocês têm essa parte de separar mesmo ou não é junto? Porque quem vê vocês falando fica parecendo que é só um musical. Como é isso? É uma pergunta muito difícil. Não temos a menor ideia de como te responder isso. A gente gosta de fazer Donzelas Anônimos e temos algumas cenas que não tem música nenhuma, mas te dizer que nosso próximo espetáculo talvez seja só um musical, ou talvez tenha cenas, é muito difícil no momento para a gente chegar a essa conclusão. A gente é ator, né? Somos roteiristas, escrevemos, gostamos de fazer cenas. Não tem uma coisa Boa assim pergunta, muito desenhada, né? Tipo assim, uma história definida. De repente, a gente resolveu fazer um avião, entendeu? E aí nós somos aviões voando no meio do espetáculo. Não, né? peraí, não, Acho não, que por aí, né? não é assim, não. A gente saia. Não, Pelo amor de calma. Não foi nessa ótica, nessa linha, não. O que eu quero dizer é o seguinte, tem um roteiro, beleza, uma história. Mas, assim, a ideia da ambulância, ela surge no meio do nada do espetáculo, mas ela não tem, assim, uma lógica na história. Lógica na história, né? E a gente não está preocupado com isso, com certeza. Então, na realidade, é uma coisa que funciona, né? Deu certo, as pessoas gostam e pedem, inclusive, né? E aí, pô, vamos botar ambulância e tal. É por aí. Mas não tem, assim, um link, né? Entre uma história e outra no meio do espetáculo. É uma coisa que surge ali e pronto. Entendi. E uma curiosidade, Alan, seus amigos andam falando que você é homossexual. Que história é essa? Veja bem, tem pessoas, né? Lembrei agora do vídeo que eu estava gravando. Tem pessoas que ficam me perturbando. Um deles é o Romenil, né? Que é o diretor, inclusive, aqui do programa. Agradeço o convite. E não só ele, ambiente de trabalho, meus amigos. Você ficou nervoso, Alan? Não, fiquei nervoso, não. Tudo bem. É porque eu costumo dizer, rapaz, eu sou aviadado. Eu tenho a alma de viado, mas meus amigos não me aceitam. Eu sou aviadado, mas eu gosto de mulher, tem que me aceitar assim. Valeu, meu Romenil, essa você me paga. Foi, né? Então tá, gente, assim, eu vou fazer eu sempre faço um bate-bola, só que agora vai ser diferente, né? Porque um responde, vamos alternando. Pronto. Certo? Teatro. Realização. Um sonho. Donzelos Anônimos. Um desafio. Não ser inconstante. Sucesso. A vida. Dificuldade. Dinheiro. Dinheiro. Não é tudo. Família. É tudo. Música. Caetano Veloso. Não é, rapaz. Cara, eu gosto de Caetano. Você gosta de... Ô, rapaz, que é isso? Tá vendo? Eu gosto de Caetano. Qual o problema? É porque ficou bonita a frase. Lógico, é Caetano Veloso, né? Independente de qualquer formalidade, eu gosto de Caetano Veloso e acabou. Aí você vai citar o nome de Caetano Veloso como música, Caetano Veloso. Não, qual o problema? Eu gosto de Caetano e a música, assim, Caetano Veloso. Fiquem à vontade, Donzelos Anônimos. Obrigado. Depois dessa tinha que acabar assim mesmo, né? Discussão, né?